Olá, bom dia! Olá, bom dia! Equipe paramentada, técnicos na rua. Começa a segunda fase do inquérito sorológico no Espírito Santo. Um furinho no dedo pode revelar quem já teve contato com a Covid-19 e tem anticorpos da doença. Um novo dia. No estado já são mais de 5.700 curados do coronavírus. Entre eles, seu Paulino Vicente, de 92 anos. Ele deixou o hospital feliz da vida. Capixabas pelo mundo falam como é a volta à rotina. Países da Europa já começam a liberar parques, restaurantes, mas claro, com vários cuidados importantes. Veja ainda, a Assembleia Legislativa aprova desconto de 30% no valor da mensalidade escolar. O governo vai analisar o texto, mas escolas já se antecipam e oferecem redução. Você vai ver já já. Denúncia anônima leva para a cadeia chefão do tráfico de drogas de Santa Rita, em Vila Velha. Vamos divulgar o trabalho de informais que apresentam o que vendem nos classificados do TN. E mais, educação que nasce do lixo. A Ana conseguiu colocar 3 filhos na faculdade reciclando o que muitos descartam. Os filhos têm um baita orgulho da mãe que acorda cedo para transformar lixo em esperança. Fique com a gente, o TN1 começa agora. Começou hoje a segunda fase dos inquéritos sorológicos para descobrir quantas pessoas são imunes ao coronavírus aqui no estado. A testagem vai acontecer em 19 cidades capixabas. As casas são sorteadas e os resultados dos testes ficam prontos em 15 minutos. A Secretaria de Saúde espera testar mais de 5.800 pessoas. Nossa equipe acompanhou os trabalhos hoje em Viana. Vamos ver. A preparação começa na unidade de saúde. A equipe se paramenta e toda a equipada segue para a primeira casa do dia. O bairro é Nova Betânia, em Viana. Quem vem ao portão é a dona Janete. Ela recebe a equipe com a maior boa vontade, mas quem cai no sorteio é a filha dela, de 15 anos. O teste é feito com um furinho no dedo e cerca de 10, 15 minutos depois o resultado fica pronto. Daí vem o alívio, negativo para o coronavírus. Eu acho uma pesquisa muito boa, né? Já que está surgindo esses sintomas aí. Então, para mim, eu estou gostando. Não só para mim, como várias pessoas vai ajudar, né? A saber, né? Se tem um problema ou se não tem. Começa hoje a segunda etapa do inquérito sorológico no Espírito Santo. Os municípios que estão incluídos são Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iuna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. Esse inquérito sorológico, ele vem num estudo para identificar como tem sido a incidência, né, da infecção da Covid-19 no nosso estado, especificamente aqui no nosso município de Viana hoje, né? Então, assim, esse inquérito ele é importantíssimo para conhecimento da infecção e planejamento das ações de combate e enfrentamento do Covid-19 aqui no nosso município e no nosso estado. A equipe visita uma casa, pula 5, visita outra residência e pula mais 5. É assim que o trabalho funciona. E em cada residência visitada, a equipe troca todos os paramentos. É a mesma metodologia do censo do IBGE. A primeira etapa apontou que a estimativa de pessoas infectadas no Espírito Santo foi de mais de 84.300. Se uma pessoa da residência apresentar anticorpos do coronavírus, todos na família são testados. E um ponto importante: se a sua casa for sorteada, receba a equipe de saúde. A gente está com todo o cuidado, então a população não precisa de ter medo da nossa equipe. A gente não está levando a doença para dentro das residências. A gente está trabalhando para a gente coletar dados, para a gente poder subsidiar melhor esse enfrentamento. Pois é, gente, lembrando que essa segunda fase de testes acontece até sexta-feira. E como a gente já falou aqui, 5.840 pessoas devem participar.
Olha, diante desse cenário de apreensão, números que trazem alívio. O de curados. No estado são 5.761. Entre eles, o seu Paulino Vicente, de 92 anos. Ele teve alta ontem, mora no interior de Pancas e estava internado num hospital particular de Colatina. Chegou à unidade com um problema grave no pulmão. Em função da idade avançada, a família teve medo que ele não resistisse. Mas ele está aí, curado do coronavírus. Pai de 10 filhos, 14 netos e 8 bisnetos, seu Paulino já está em casa e planejando voltar ao trabalho na roça. Que boa notícia, boa, né, Bruna? Muita saúde para o seu Paulino. Ô, gente, vocês lembram que há um mês nós conversamos com a Cláudia Maria, que está em Portimão, na região do Algarve, em Portugal? Pois é, gente, por lá o isolamento foi bem rígido no início, mas agora já começou a reabertura. Pois é, eu lembro muito bem, praias fechadas, não podia andar, né? E agora, ô Cláudia, por aí já flexibilizou? Muito bom te ver agora. Como é que está a situação por aí agora, hein? Boa tarde. Ei, Cláudia, está ouvindo a gente? Bem longe agora, acho que agora que eu estou ouvindo. E aí, como é que está a situação agora aí? Olá, gente. Agora que as coisas começam a voltar ao normal por aqui, as praias ainda não estão totalmente liberadas, é só a partir do dia 6. Mas algumas praias já estão sendo frequentadas, sim. Ô, Cláudia, e no período que o isolamento estava bem rigoroso aí na cidade, as pessoas estavam respeitando direitinho? Sim, eu acho que uma das coisas impressionantes que eu vi aqui em Portugal foi isso, que as pessoas realmente respeitaram o isolamento. E até antes de ter sido decretado pelo governo, as pessoas já estavam automaticamente tomando essas medidas. De ficar em casa e usar as máscaras e as luvas. Depois é que foi constatado, né, comprovado que é mais eficaz ainda a máscara do que as luvas, porque você pode lavar as mãos e desinfectar, né, com álcool a todo momento. Mas o que é primordial é usar as máscaras. Mas como é que está sendo aí agora em relação aos restaurantes, supermercados? Já está tudo liberado, Cláudia? Não está tudo liberado, não. Aqui o desconfinamento, né, ele está sendo gradual. De 15 em 15 dias estão liberando uma parte do comércio e das empresas. Então, aí depende do tamanho, né? O governo colocou uma medida para cada estabelecimento. Então, os estabelecimentos menores, os cafés, cabeleireiros, né? E outros empreendimentos já estão funcionando. Os maiores, só a partir do dia 18, e as praias também só a partir da semana que vem, que vai estar totalmente liberadas. Então, está sendo um desconfinamento gradual, porque foi comprovado que evitar as multidões, o confinamento foi o que resultou. E se a gente fizer uma pesquisa, você vai ver que Portugal é um dos países que teve o melhor resultado até agora com isso. Bacana. Cláudia, e mesmo com esse retorno das atividades, né, aos poucos, você percebe que as pessoas ainda utilizam as máscaras nas ruas, as pessoas ainda estão com esse receio? Sim, no comércio em geral, nas ruas, eu tenho visto, sim, que muitas pessoas estão respeitando e usam máscara. E nos estabelecimentos é obrigatório, não entra sem máscara. Então, mesmo que um ou outro apareça lá sem a máscara, a pessoa simplesmente não entra nem no supermercado se tiver sem a máscara. Tá bom, Cláudia, muito obrigado por falar com você. Você já está até assim falando de uma forma diferente da última vez, né? Tá mais animada aí? Não, sim, e realmente até eu até vi a entrevista que a gente fez antes e vi a data e tal, e tantas coisas aconteceram, né, até esse momento aqui, e eu passei por um momento assim, bem angustiante, bem triste. Teve um momento assim que a gente fica assim, um pouco apreensivo com tudo. Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil agora, porque todos os dias eu vejo os noticiários, a gente vê as notícias do Brasil, o que está acontecendo, né? E agora uma das coisas, assim, só um recadinho rápido quanto à máscara, que eu gostaria de deixar, que a gente vê muita gente também usando a máscara, a pessoa coloca a máscara,
Tem gente que usa máscara e deixa o nariz de fora. Não pode, tem que cobrir o nariz e a boca. E também não adianta usar máscara no pescoço se não usar ela de forma eficaz. Então, independente de qual seja a máscara, usem máscara e tomem todos os cuidados. E outra coisa, mesmo que na sua casa, às vezes a pessoa acha assim, eu não estou no grupo de risco, mas a pessoa pode estar contaminando, pode estar contaminada e nem saber, e estar levando o vírus para outros lugares. Tá bom, Cláudia, muito obrigado pelas informações, tá? Obrigado por atender a gente mais uma vez. Obrigada, Cláudia, beijo, fica de exemplo aí pra gente, né? Portugal foi um dos países da Europa que menos teve casos, exatamente, né, de coronavírus. E então aí... ela está acompanhando todas as informações lá e está dando um exemplo aí para a gente que serve também de grande valia aí para todos nós. A importância do comprometimento de todos, né? Ô, gente, olha essa história agora. Em Guarapari, um casal de turistas de Minas Gerais desobedeceu o isolamento e acabou ficando sem o carro. Para não serem notados, marido e mulher escolheram uma praia bem escondida, com pouquíssimos moradores. Foi a praia do Boião, no Perocão, em Guarapari. Eles colocaram o veículo na areia, só que a maré começou a subir bem rápido. O casal ainda tentou tirar o veículo, mas não conseguiu não, viu? Mais tarde, um guincho foi acionado para retirar o veículo. Vale lembrar, gente, que além da praia estar fechada por causa da pandemia do coronavírus, é proibido estacionar veículos na areia. Quem insistir pode receber multa de R$800 a R$8.000. Não deu certo não. Deu não. Tentou fugir e ficou preso lá. Poxa vida. Olha, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto que reduz o valor da mensalidade das escolas capixabas. Seria uma redução de 30%. O repórter Felipe Scarino traz as informações ao vivo. Olá, Felipe, boa tarde para você. Olá, Bruna, George, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham, é isso mesmo, esse projeto de lei 197/2020 foi aprovado por 21 deputados que concordaram e 6 foram contrários, né? E esta matéria, este projeto de lei agora foi enviado para o Executivo, ou seja, para o governador Renato Casagrande ou vetar ou sancionar. Para falar um pouco sobre esse projeto de lei, está ao meu lado aqui o Eduardo Sarlo, que é advogado empresarial. Primeiramente, doutor, muito obrigado por receber a gente. E já quero começar perguntando para você, é um projeto polêmico este, né? Porque a gente sabe que é a questão prerrogativa da Assembleia interferir numa questão comercial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde, bom dia. Bom dia a todos. A gente não pode negar que se trata de um projeto de lei que tem cunho social. E vem com o condão de ajudar realmente a sociedade, vários pais, vários alunos que estão em momento de crise financeira por força da pandemia. Mas existe uma discussão sobre isso, uma discussão que é constitucional ou não é constitucional. A gente sabe que uma relação entre faculdade e aluno é uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente entende, a princípio, quem deveria legislar acerca desse assunto seria o Poder Público Federal, ou seja, o Congresso Nacional. O que é o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei infraconstitucional que tem que estar em consonância com a Constituição Federal e que foi tramitada nas duas casas do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, órgãos federais. E a gente se pergunta, será que o Estado, órgãos estaduais, a Assembleia Legislativa teria competência para legislar a matéria acerca desse assunto? É um tema bem polêmico, a gente entende que a lei ela tem um cunho social, mas, a princípio, pode ser declarada inconstitucional, inclusive o projeto que tramitou na Câmara dos Vereadores, junto a um órgão municipal, ele foi vetado porque entenderam que era inconstitucional. Agora, Eduardo, já que você está falando sobre a questão da inconstitucionalidade do projeto, eu quero chamar aqui para essa roda, né? A gente tem um vídeo aí do Cláudio Conago. O Cláudio Conago, ele é assessor jurídico do Sinep. O que é o Sinep? É o Sindicato das Empresas Particulares. Vamos ouvir então o sindicato? O projeto de lei aprovado pela Assembleia, que determina descontos nas mensalidades escolares, ele é inconstitucional. Entre outras razões, ele é inconstitucional porque representa uma indevida intervenção estatal, uma intervenção do governo sobre a autonomia privada, sobre o exercício de uma atividade econômica que é garantida pelo texto constitucional em vários dispositivos, entre eles o artigo 170, parágrafo único. Quando há uma intervenção como essa, a legislação estabelece a necessidade de uma análise de impacto regulatório, coisa que não existe no projeto.
não foi acompanhada. Então, vai haver uma intervenção brutal sobre a autonomia das escolas, uma intervenção sobre suas liberdades, sem uma prévia análise. Quando há uma inconstitucionalidade como essa, o Estado tem a obrigação de indenizar aqueles que são prejudicados pela inconstitucionalidade. Então, na prática, o que esse projeto acaba criando é uma enorme bomba fiscal para as futuras gerações. Quero agradecer o Cláudio Colnago aí de ter mandado esse vídeo para a gente. Muito obrigado, Cláudio, que contribui aí para a nossa discussão. E já quero devolver aqui uma outra pergunta para o Eduardo, que os pais, os responsáveis, quem paga a conta, quem paga essa mensalidade, eles alegam que não está tendo aula física, os alunos não estão indo para a escola, com isso a escola não gasta luz, não gasta água. Algumas instituições aderiram a esse plano do governo para suspender contrato de trabalho, ou seja, está tendo um gasto menor às instituições. É essa discussão que é legítima, porque os pais sabem que as instituições estão gastando menos? Como é que o senhor falasse um pouco sobre isso? Felipe, é legítimo e a gente tem que partir do paradigma lealdade. Se eu tenho uma administração eficiente que tende a economizar com a carga horária, reduzindo carga horária, suspendendo contratos de trabalho, economizando com insumos, com energia elétrica, gás e outros, nós temos aconselhado aqui no escritório que esse desconto seja repassado ao consumidor, que o consumidor tem enfrentado uma crise caótica. E por isso que eu falei que a lei estadual ela tem um cunho social. Então o ideal é que se negocie individualmente ou coletivamente e se conceda descontos de 20% a 50%. Por quê? Porque o pacto celebrado entre aluno e colégio foi um pacto para se ter aulas presenciais. E essas aulas hoje são à distância. Eu, por exemplo, sou aluno de um mestrado. E na minha aula não é a mesma coisa que presencial. E eu, quando formulei o contrato de ensino-aprendizado, eu esperava uma aula presencial. E esse pacto foi mudado. Não por culpa da instituição, nem por culpa do consumidor, mas por uma pandemia. O que a gente sabe é que aluno está sendo afetado, os pais estão sofrendo muito com essa crise, então é aconselhado se dar um desconto sim de 20% a 50%. Eduardo, obrigado pelas informações aí, pela entrevista e sempre podendo contar com a gente aí. A gente está à disposição também. Eu que agradeço. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Só uma informação final aqui, George e Bruna, é que algumas escolas particulares aqui da Grande Vitória, já estão se antecipando. Por exemplo, a gente recebeu um e-mail de uma delas que já está aí apresentando um desconto de até 60% para os pais no caso do ensino infantil. Então a gente tem algumas escolas aí já se movimentando, já se antecipando antes mesmo do governador sancionar, ou vetar esse projeto de lei que foi aprovado então essa semana na Assembleia Legislativa, e a gente vai continuar de olho nisso e também levantando essa discussão. George, Bruna, eu volto com vocês agora. Boa tarde a todos, um ótimo telejornal aí. Valeu, Felipe. Obrigada. É claro, a gente vai continuar acompanhando esse assunto que é tão importante, Agora a gente faz um alerta para pais de crianças de 6 meses a 6 anos de idade. É muito importante, gente, que elas sejam vacinadas contra a gripe. Em Vila Velha, a imunização desse público está abaixo do esperado e a campanha já está quase acabando. Apresentar os sintomas. É professora e veio com o filho tomar a vacina contra a gripe. Ela preferiu se imunizar só hoje porque estava evitando aglomerações. Eu sou de risco, então a gente, para poder se precaver, E aí a gente esperou esse momento e um horário, que é menor, de movimentação. Essa é a terceira e última fase da campanha de vacinação contra a gripe. Faltando poucos dias para o fim da campanha, tem muita gente que ainda não procurou os postos de saúde. Aqui no município de Vila Velha, em média, apenas 40% das pessoas que fazem parte do público-alvo da vacinação nessa terceira fase foram imunizadas. Nesse momento da terceira fase, o foco é vacinar adultos entre 55 e 59 anos e os professores. As gestantes, mulheres no pós-parto e crianças também estão incluídas no grupo prioritário. Até a próxima sexta-feira, o ideal é que 90% dessas pessoas já estejam vacinadas. A vacina contra a influenza ela protege contra 3 tipos diferentes de vírus da influenza.
Então, assim, é uma vacina extremamente segura. A gente sabe que existe muita fake news relacionada à vacinação e a vacina da influenza ela não causa nenhum problema para quem está recebendo a vacina. Em tempos de coronavírus, a baixa adesão desses grupos preocupa, uma vez que a vacina protege contra outros vírus perigosos. Em contrapartida, a cobertura de vacinação entre os idosos em Vila Velha já passa de 100%. No município, são pelo menos 20 postos volantes de vacinação, incluindo os do sistema drive-thru. A gente faz esse apelo realmente, né, a quem está em casa, quem pode ir a um ponto de vacinação, para poder fazer essa busca, não deixar para o último momento, porque se todo mundo pensar assim, a gente vai acabar tendo uma sobrecarga do serviço. Então a gente precisa que o grupo-alvo realmente busque, porque eles têm direito a essa proteção, né, até o dia 5, que é quando finaliza a nossa campanha. Fica então um alerta, né, principalmente para os pais dessas crianças, levem essas crianças para se vacinar. A vacina é muito importante nesse momento. E a relação de todos os pontos de vacinação, inclusive em sistema drive-thru, estão no site da Prefeitura, vilavelha.es.gov.br. Olha, agora a repórter Tainá Lopes atualiza os números da Covid-19 no Espírito Santo. Números de vítimas e ocupação de leitos no estado. Olá, Tainá, boa tarde para você. Ei, Jorge, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Aqui do meu lado já o gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Orley Amaral Cardoso, ele que vai comentar comigo esses dados já já. A gente ressalta que no Espírito Santo são 10.889 casos confirmados de Covid-19. 487 mortes, 5.761 curados e, nesse momento, 78,57% dos leitos de UTIs ocupados aqui no Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, começou a segunda fase do inquérito sorológico. É sobre isso que a gente conversa agora com o Orley, ele que vai fazer para a gente um panorama do que está sendo realizado hoje e do que vai ser realizado nesses próximos dias. Muito obrigada pela sua participação, Orley. Então, comenta para a gente qual a importância, né, dessa segunda fase do teste sorológico. Boa tarde a todos. Essa segunda etapa ela vem reforçar o interesse do nosso estado em descobrirmos aí como que está o andamento da doença, né? Por onde o vírus já passou, que chama um estudo de prevalência. Então, na primeira etapa, que foi realizada no início do mês passado, nós já tivemos um percentual de 2,1% da nossa população, e a ideia agora é que cada etapa do inquérito vá reforçando para saber a extensão da doença, né? Então, aumentando o nível de positividade da população. Hoje o Espírito Santo, ele tem 490 leitos de UTI. Desculpa, o Espírito Santo, isso mesmo, o número de leitos de UTI no Espírito Santo hoje são de 490. O Estado tem como objetivo chegar a 700 em junho. Esse estudo, de alguma maneira, auxilia vocês a compreender melhor a necessidade desse quantitativo de leitos, a se preparar para o que está por vir? Que a gente tem comentado muito, o próprio secretário tem dito muito que junho é um mês de grande preocupação para os capixabas. Então, hoje a gente está falando de 490 leitos de UTI, com uma possibilidade de aumentar para 700 em junho, justamente com essa expectativa. Esse estudo sorológico, ele auxilia a fazer esse mapeamento de necessidade? O inquérito sorológico, ele vai atuar em várias frentes para auxiliar o governo. Porque numa pandemia, por exemplo, nós temos fases. E agora nós estamos numa fase crescente da pandemia. E ele vai auxiliar na tomada de decisão. Então, a cada inquérito que nós realizamos, que nós vamos descobrindo que o índice de positividade da população está maior, nós podemos alterar as nossas estratégias. Tanto você vai apertar elas, como a gente chama, ou você vai afrouxar alguma estratégia. Então, o inquérito, em cada etapa, ele vai proporcionar ao governo, junto com os municípios, principalmente analisando ali os mapas de risco, aonde a doença está com maior frequência, onde tem uma prevalência que as pessoas já tiveram contato e você vai rever as estratégias. E isso vai, obviamente, ajudar na questão dos leitos, porque você vai ter uma noção de
quantas pessoas estão positivas em cada município e como a extensão da doença ela está crescendo no estado. Vou pedir você para continuar aqui comigo. A gente está falando de 487 mortes no Espírito Santo e entre essas mortes a gente destaca hoje a morte do mecânico José Carlos de Freitas, ele que tinha 81 anos. Ele estava internado há quase um mês no Hospital Evangélico em Vila Velha. Chegou ao local com muita tosse seca, febre. Dias depois foi diagnosticado com Covid-19. O mais triste dessa história é que o seu José perdeu a esposa 29 dias também pela mesma doença. Ele partiu, inclusive, sem saber da morte dela. A dona Maredi Carneiro de Freitas tinha 88 anos. O casal teve 3 filhos, 7 netos, 2 bisnetos e ainda tem mais gente a caminho aí, 2 a caminho dessa família. Todos os nossos sentimentos aos familiares desse casal, mais vítimas do Covid-19 aqui no Espírito Santo. O que a gente diz que a melhor prevenção nesse momento ainda é o isolamento social. Quando a gente fala em isolamento social, a gente fala de preservar, de sair quanto menos. Mas em Boa Esperança, minha cidade natal inclusive, o lockdown precisou ser estendido. O funcionamento do comércio estava suspenso com restrições desde o último dia 20, mas foi prorrogado para evitar a circulação de pessoas em locais públicos e reduzir aí a chance de contágio do novo coronavírus. Agências bancárias, feiras livres e templos religiosos também não podem funcionar. O prefeito da cidade, Lauro Vieira, está com suspeita de Covid-19. Na segunda-feira ele começou a sentir febre, também tosse seca, já passou por exames e aguarda o resultado. Boa Esperança tem pouco mais de 15 mil habitantes e já registra 3 mortes e 47 casos do novo coronavírus. E aí eu faço a pergunta aqui que eu tinha feito antes da gente entrar ao vivo ao Orley. Boa Esperança não é uma das cidades que está nessas fases do teste sorológico, não é isso? Boa Esperança não está e temos... porque a modelagem desse estudo, desse inquérito, ele é feito através de sorteio. Então, nós utilizamos a metodologia de sorteio, né, ali usando a estratégia do IBGE, e aí nós não sabíamos quais municípios entrariam, são os municípios de extensão. O que foi dado prioridade são os municípios sentinelas, que são os mais populosos do estado. Esses ficaram fixos, a cada 15 dias se realiza um inquérito neles, e os municípios menores está sendo feita uma rotatividade, mas eles já estão pré-definidos. O que nós podemos pensar, né, porque aí seria um outro tipo de estudo, teria que delinear um estudo diferente para complementar. São estratégias que elas não estão engessadas, pode ser pensado, mas vai depender muito de como vai ser o resultado desse inquérito. A pergunta é porque se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, né? Pouco mais de 15 mil habitantes, 47 casos. Jardim Camburi tem um pouco mais do dobro desse número, mas 30 mil habitantes, é um bairro. Então, existe essa possibilidade dessa flexibilização para outros municípios também, que também apresentem porcentagens muito grandiosas em relação ao número de moradores? Porque assim, o que tem que ser levado em consideração é que esse inquérito, ele é inquérito para ter um percentual a nível estadual, para ter um retrato, né, um filme de como que está no estado. Não seria diretamente para um município, mas assim, existe, como eu disse, outros tipos de estudo que podem ser feitos para também entender como é que está a projeção, como é que está a infectividade em cada município. Mas o inquérito ele vai proporcionar esse valor global, vamos chamar assim, então de qual o nível de infectados no estado. Certo, Orley. Em relação a esses exames rápidos, né, exames de farmácia só com assinatura e consentimento. Poucas farmácias, inclusive aqui do Espírito Santo, demonstraram interesse em ofertar esses testes rápidos. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, os donos dos estabelecimentos consideram alto o investimento necessário para a realização dos testes. As regras foram publicadas hoje no Diário Oficial do Espírito Santo. As farmácias, para fornecer esses testes, vão ter que ter, por exemplo, um funcionário específico para fazer o teste e um local reservado para a coleta do material que vai ser analisado. Inclusive, o subsecretário de Vigilância em Saúde falou sobre essas e outras normas. Eu convido você a assistir agora. Para tanto, o estabelecimento farmacêutico, comercial farmacêutico, deverá se dirigir
a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, a Vigilância Sanitária, para fazer o cadastramento requerendo autorização para a aplicação do teste rápido. A farmácia precisará de ter profissional específico para tanto, área específica dentro da farmácia, preencher uma autorização para que a pessoa concorde com a realização do exame, a realização de cada exame através de um sistema informatizado, ao se fizer um teste na nossa contagem total de casos. É um complemento, né, desse teste sorológico. Quem puder fazer, tem que fazer, mas tem que comunicar que foi feito, que foi diagnosticado. Orley, para a gente finalizar, tem um trabalho sendo continuado agora até sexta-feira. Qual a importância da população contribuir para esse serviço nesta segunda etapa do teste sorológico? Eu quero, assim, pedir à população que nos recebeu muito bem, né, na primeira etapa do inquérito, reforçar a importância deles aceitarem os profissionais que estão indo até os imóveis deles. Foram muito receptivos na primeira etapa e dizer que tudo que está sendo feito, a população, o inquérito sorológico ele tem proporcionado também uma questão da vigilância em saúde, que é você acompanhar e ter oportunidade de descobrir novos casos. Porque quando se chega numa casa, faz o sorteio de um morador, que ele testa positivo, mas que o outro é sintomático, que não entra no caso de fazer o exame naquele momento, a vigilância acompanha aquele paciente junto com a atenção primária. Então isso é um fator extremamente importante, porque o paciente não fica perdido. Então, é um paciente que, se não fosse através do inquérito, não iríamos descobrir aquele paciente. Então, a vigilância está sensível, junto com a atenção primária, de olhar não só o número, mas olhar a pessoa acima de tudo. Então, a gente agradece a população e continua contando com apoio nessa segunda etapa. Um ótimo trabalho para vocês nessa segunda etapa. Muito obrigada aqui pelas suas informações do Tribuna Notícias, primeira edição. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá, pela sua excelente participação, pelos esclarecimentos tão importantes, né? Olha, gente, de madrugada, uma carreta de sucata tombou na BR-262, no sentido Domingos Martins, Vitória. O motorista perdeu o controle do veículo e toda a carga caiu na estrada, interditando os dois sentidos da rodovia. Enquanto o material era removido, um longo congestionamento se formou. Agentes da Polícia Rodoviária Federal controlaram o trânsito, que ficou interrompido até às 11 da manhã. O motorista não se feriu. E o gerente do tráfico de drogas na região de Santa Rita, em Vila Velha, foi preso ontem à noite, depois de uma denúncia anônima. A polícia também apreendeu um adolescente. No momento da abordagem, os suspeitos tentaram fugir, deixando para trás uma mochila com drogas. Drogas diversas, como pinos de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack e uma grande, que ainda seria repartida para venda por traficantes, além de dinheiro e munição. Esse material foi apreendido durante uma ação da Força Tática da PM em Santa Rita, Vila Velha. A polícia chegou até lá após uma denúncia anônima. Nós tínhamos informações já passadas, 1090, 1081, da incidência de tráfico de entorpecentes no local e inclusive da localização de uma residência onde ficava o ponto de vigilância ali da entrada da rua, local conhecido como Beco do Solitário, e que nesse local estariam fazendo tráfico de entorpecentes, inclusive possivelmente com pessoas armadas no local. Assim que chegaram ali na região próxima a essa casa, que é tida como ponto de apoio para o tráfico de drogas em Santa Rita, a equipe da Força Tática ainda correu atrás de um dos suspeitos, que durante essa corrida chegou a jogar uma quantidade de droga no quintal de uma outra casa. Eles encontraram também uma bolsa com outros materiais entorpecentes. Havia crack, havia maconha, havia cocaína, mas esses já preparados para venda, já divididos. Além do material, um adolescente foi apreendido. Ele já tinha mandado de busca e apreensão. E um homem de 33 anos, que segundo a PM, é tido como um dos chefes do tráfico de drogas da localidade de Pingo d'Água, que fica em Santa Rita. Um desses indivíduos aí já é conhecido pelas equipes policiais e pelas equipes de Força Tática. Há algum tempo atrás foi realizada também a detenção dele em posse de arma de fogo. Na detenção ele foi apreendido com uma pistola Glock e isso demonstra o tamanho da periculosidade desse indivíduo que foi retirado das ruas aí hoje pelas equipes de Força Tática da Polícia Militar.
O suspeito de 33 anos foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e encaminhado ao presídio. O adolescente de 17 anos foi reintegrado à família, já que o mandado de busca contra ele não foi localizado. Gente, R$390 mil por mês. Esse é o prejuízo deixado por pessoas que pulam as roletas dos coletivos. Olha, e sem cobradores, por causa da pandemia, tinha passageiro pulando até a poltrona vazia. As empresas tiveram que adotar uma nova medida. Cena do cotidiano, ônibus cheio. A passageira senta na cadeira do cobrador e, de repente, passa para dentro do coletivo sem pagar a passagem. Um flagrante que deixa muita gente indignado. Eles pulam a roleta, né? Porque não tem cartão, não paga passagem, né? Então, quem tá pagando passagem somos nós, né? Felizmente, né, o ser humano, ele critica os políticos, mas faz o mesmo, né? Então, uma atitude que não é aprovada. Bom, tá errado, né? Porque ele pulando, todo mundo paga junto, né? Alguns passageiros se aproveitaram desse momento em que os coletivos estão rodando sem os cobradores para terem esse tipo de atitude. Passar pela cadeira do profissional e entrar no coletivo sem pagar passagem. Bom, pensando em acabar com esse tipo de atitude, as empresas dos ônibus resolveram instalar telas de proteção. Logo no primeiro dia após o decreto, que começou a valer que não ia rodar mais com cobrador, já tivemos registros de evasão de receita justamente nesse local. Onde chegou pra gente até vídeos de pessoas que nem pareciam ser meliantes nem nada, passando por ali naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Então a gente teve que tomar essa atitude e correr atrás de uma providência o mais rápido possível. De acordo com a GV Bus, 70% dos ônibus do sistema Transcol já estão com as telas instaladas. Os ônibus deixaram de circular com o cobrador há quase 10 dias. O pagamento das passagens agora é feito somente através do cartão GV. Desde então, o motorista fica sozinho no coletivo. Por isso, conta com a educação dos passageiros. Fica complicado para o motorista sair de lá e vir chamar a atenção de alguém aqui, né? Então, é mais a consciência das pessoas, conscientização. As pessoas se conscientizarem que não tem que fazer o errado, independente se tem alguém vigiando ou não. É isso mesmo. Gente, um computador estragado, uma cadeira quebrada. Para muita gente, objetos que não têm mais uso e vão para o lixo. Mas para Ana, a oportunidade da mudança de vida. Desempregada e com 3 filhos, ela se tornou catadora de reciclável. A partir daí, tudo mudou mesmo. Com o suor e bom exemplo, Ana conseguiu colocar os 3 filhos na faculdade. Um cursou Direito, outra Gestão Ambiental e outra Engenharia. 3 filhos que carregam o orgulho da mãe que tem, uma catadora de reciclável. A aula de hoje, ou melhor, a reportagem de hoje é sobre educação. Mas para falar sobre esse tema, a gente precisa passar por estes 3 verbos aqui: enxergar, conquistar e transformar. E lembrar também que a transformação aqui, ela não é individual, mas sim coletiva. Atinge as mães, atinge os filhos. Era começo do milênio, anos 2000, quando Ana enxergou no lixo a oportunidade de transformar a vida dela e dos filhos e conquistar independência financeira. Quando eu me vi numa cidade, numa capital grande, a qual com 5 filhos pequenos, na época eu estava com 5 quando eu vim para aqui, 5 filhos pequenos, um doente, e aí meu ex-marido desempregado e doente, eu vi na reciclagem a oportunidade de cuidar deles. Na verdade, aquilo era uma oportunidade de cuidar deles. Ana tem 6 filhos, todos criados com a renda vinda do trabalho de catadora que faz na Associação dos Catadores da capital Vitória. O filho mais velho, Lúcio, nunca enxergou a mãe e o trabalho dela pelo olhar da vergonha e do preconceito. Nunca foi problema. Quando a gente era mais novo, que a minha mãe entrou para a associação como associada, durante o dia ela trabalhava na associação e à noite ela catava esses materiais recicláveis à noite, né? Ela junto com meu pai. E aí eu trocava os nossos recicláveis por livros. Que vergonha que nada! Ana é exemplo. Mesmo com todas as dificuldades,
Dos 6 filhos da Ana, 3 estão agora no ensino superior, todos bolsistas. O Lúcio estuda Direito, a irmã mais nova estuda Gestão Ambiental. Eu sempre queria ser fotógrafo e aí quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu vi que era uma escolha para ajudar os associados. E aí eles foram me influenciando a fazer gestão ambiental. Gosto de estudar porque hoje na associação eu sou auxiliar de escritório, então eu curso a minha função como gestão ambiental, eu aplico na associação. Não tem nem palavras o tamanho do orgulho, assim, de hoje ver eles caminhando com as próprias pernas, fazendo a faculdade e ainda aqui dentro ainda da reciclagem comigo ainda. A outra filha, a Ana, faz engenharia, mas não pôde participar da reportagem. Neste caso da família Oliveira, temos um exemplo de mão dupla. Não é apenas a mãe que é exemplo para os filhos, eles também são exemplos para ela. Tanto que Ana voltou a estudar. Não só ela, 70% dos catadores da associação voltaram para a sala de aula. Inclusive, até antes da pandemia, em um espaço da associação, funcionava uma sala de aula de educação de jovens e adultos, a EJA. Hoje eu quero trabalhar, continuar no trabalho do meio ambiente, então eu quero fazer uma faculdade voltada ao meio ambiente, né? E aí tive a oportunidade de voltar a estudar e agarrei essa oportunidade de voltar a estudar. Enxergar, conquistar e transformar. Estes são os verdadeiros caminhos e reflexos da educação. A gente mudou a sede da associação, a gente saiu de 1.000 metros quadrados para mais de 2.800. O pessoal, eles trabalhavam puxando carrinho na rua, minha família também. E agora a gente tem 3 veículos que fazem essa coleta. Então eu acredito que o meu diploma é para ser um objeto de transformação na vida das pessoas. Pretendo sim trabalhar com as associações, apoiando os catadores, e isso vai sim influenciar muita gente e mudar muita visão de pessoas. Sempre falo com os outros catadores, quando eles falam assim, vai filmar, vai tirar foto, eu vou esconder. Eu falo, gente, isso aqui é o nosso sustento, isso aqui tem que ser orgulho. Aqui a pessoa para estar aqui dentro tem que ter orgulho de estar aqui. Porque a nossa profissão é tão importante como a profissão de um médico. E um médico, ele cuida de uma doença. A gente evita a doença. Que história linda, né? Pois é, a educação ela transforma, né, Bruna? A educação é aquilo que faz realmente a gente mudar de vida. Não tem outro caminho. Não tem. Para muitas famílias, né? Se você não nasce numa família que realmente já tem uma estrutura, você precisa realmente estudar. Não tem como. E tá aí a importância da gente valorizar cada vez mais professores e a educação aqui no nosso país, né? Olha aí como ela é capaz de transformar a vida das famílias. E deu oportunidade para os filhos, né? Não teve oportunidade, deu oportunidade aí para os filhos com muito trabalho. Parabéns. Parabéns, mesmo. linda história. De exemplo. Muita gente aqui me conhece como Rosa do Bombom, Rosa do Caseiro, mas agora eu tô mexendo com feijão tropeiro e salpicão, e salada de tabulho e macarronese. E faço entrega a domicílio, tá bom? Por enquanto, por causa dessa pandemia, tem que trabalhar em casa, porque a vida tá muito difícil. E tomara que isso acaba logo, né? Boa tarde para vocês. Você ligou pra ela, né? Ô, Bruno, eu liguei pra ela, ela não acreditou, eu tive que fazer uma chamada de vídeo. Não acredito. Ela achou que era pegadinha. E sabe o que ela estava fazendo na hora quando eu liguei para ela? O quê? Além de todas essas delícias que a Rosa estava fazendo, bolinho de chuva, Bruno. Ai, meu Deus, amo. Eu amo bolinho de chuva. Uma canelinha por cima, gente. E ela faz para vender também bolinho de chuva. Que legal. Além de feijão tropeiro, lindo feijão tropeiro dela, hein? Sim, bem mineiro, bem bacana. Tudo delícia, né? Delícia. Ó, 99903-4488, 99903-4488. Tem um cardápio variado para ela, é só você ligar e pedir. E aqui, Jorge, ontem a gente pediu para as pessoas mandarem classificados para o Dia dos Namorados. Teve gente que mandou, vamos conferir agora? Ei, pessoal do Tribuna Notícias, nós somos do Canto Doce, estamos aqui para divulgar o nosso cardápio especial de Dia dos Namorados. Nós preparamos com muito carinho várias coisas personalizadas para você presentear o seu amor. Nós temos essa caixa aqui
com 15 docinhos. Ela vem com essa cartinha que você pode fazer personalizada, com o textinho que você quiser. Temos também esse balde de pipoca. Vai com um pote da felicidade, pipoca, chocolate, refrigerante, amendoim e um balãozinho para você entregar pro seu amor. Esperamos vocês lá no Instagram, @ocantodoce, para conferir todas as nossas delícias. Beijão! Ah, Bruno, esse merece um coraçãozinho de longe, Coração, ó. De longe. Aí, ó. A gente não tá podendo ir ao cinema, né? Mas a amiga preparou ali todo um kit romântico. Adorei. Ainda tem um potinho com um docinho, né? A caixinha. Muito legal, gente. Você se interessou? Liga para ela. É o 99841-7226. 99841-7226. E quem quiser também vender alguma coisa, né, Bruno, nessa época dos namorados, você que está fazendo alguma coisa gostosa aí para vender, pode ligar para a gente, oferecer aqui nos classificados. É isso aí, a gente faz a propaganda de graça para vocês. Liga aí, manda seu vídeo ao 99792-2530. 99792-2530. Não precisa ser só do Dia dos Namorados, não, né? Qualquer coisa que você outra está fazendo coisa. aí, está precisando de emprego também, manda pra gente que a gente divulga. Isso aí. Bom, a gente vem acompanhando que vários países da Europa já flexibilizaram as medidas de isolamento, abrindo parques, restaurantes, mas, claro, mantendo todas as medidas de segurança. Pois é, a gente viu a Cláudia falando lá de Portugal e também agora nós vamos para a França, que é um desses países que flexibilizaram. Vamos para lá conversar com o capixaba Luciano Alves. E olha que chique, ele está no Arco do Triunfo. Olá, Luciano. Movimento grande por aí, né? Como é que você está aí? Todo mundo andando aí na rua? Boa tarde, gente. Bom dia aí para vocês. Aqui tem bastante gente na rua, não está vendo o turista, o chinês como a gente via antigamente. Tem mais os franceses mesmo que estão aqui na rua. Mas está tendo sim uma movimentação, vocês podem ver lá atrás, ó. Tem bastante carro. E aí, tá andando todo mundo direito aí no metrô? Como é que tá a situação aí no metrô de Paris, que é bem grande, né? Isso, então, teve o deconfinamento que foi dia 11, agora é dia 11 de maio, e as coisas estão abrindo progressivamente, devagar, como, por exemplo, precisa de algumas autorizações para poder sair de manhã cedo, em certas horas, mas geralmente as pessoas podem andar, tem que andar de máscara no transporte comum, tem que seguir as regras que o governamento deu pra gente. Ô, Luciano, a gente está vendo aqui que o primeiro-ministro da França pediu para que todos ficassem confinados para fugir do coronavírus e depois ele pediu para que todos saíssem de casa para aprender a conviver com esse vírus. Como é que está sendo esse retorno? Eu estou vendo que você está sem máscara, mas tem muita gente usando máscara aí. Então, como eu expliquei, agora a gente não precisa de autorização para poder sair. Claro que o primeiro-ministro aqui na França, o presidente da República, pediu para que a gente possa ficar em casa, porque o confinamento acabou, mas o vírus está ainda circulando aqui na França, né? Então, a gente tem que usar máscara, assim, certo? Por exemplo, nos transportes temos que usar máscara, mas geralmente no dia a dia podemos andar normal. Ô, Luciano, a gente sabe que a França é o país que mais recebe visitantes no mundo e já está tendo um movimento aí de turistas de volta. O que está percebendo aí? Como que a imprensa está dizendo isso? Então, em relação aos turistas, os aeroportos estão fechados por enquanto. Os únicos turistas que estão aqui mesmo em Paris são os parisienses ou os franceses. Como eu expliquei, não está tendo turista como tinha bastante chineses, as pessoas que vinham da Ásia. Agora, os verdadeiros turistas que estão andando aqui um pouco na capital são os parisienses mesmo e os franceses, que a gente também tem uma limitação de 100 quilômetros. Não podemos passar de 100 quilômetros da nossa cidade. E em relação aos restaurantes aí, como é que está esse funcionamento? Os restaurantes, os teatros e os cinemas estão ainda fechados. Todos os festivais, Lollapalooza, Solidez, foram anulados e os restaurantes talvez vão abrir a semana que vem, mas ainda não é certeza, mas talvez vão abrir semana que vem, mas por enquanto estão fechados. As lojas de roupa estão abertas, mas também tem que usar máscara. Cabeleireiros também estão abertos, mas também é obrigatório usar máscara. E os grandes centros comerciais permanecem fechados. Luciano, eu vou pedir para você mostrar um pouquinho aí. Tem como mostrar o trânsito aí, perto do Arco do Triunfo? Você mostrar como é que está aí o movimento, só para a gente ver o pessoal rodando aí na cidade?
Ah, para muito vocês bem. verem a cidade. Aí é perto da Champs-Élysées, não é? Isso. Isso, Ó. aqui é o Arco do Triunfo, geralmente são pessoas, mas agora não estão subindo, né, porque são fechadas. Tem polícia que fica vigiando ali para ver se tem gente que está passando do outro lado, porque é proibido. E os carros estão tendo um pouco de movimento. Claro que não é o mesmo movimento que tem de sempre, né? E como vocês podem ver aqui, não tem muita gente. As pessoas que tem são os jovens aqui mesmo, que saem um pouco para aproveitar. Luciano, a gente está vendo que está um dia lindo aí com sol. Tá frio por aí? Como? Tá frio por aí? O sol tá lindo, né? Mas tá fazendo frio? Isso. Não, hoje não tá fazendo frio. Quer dizer, a gente já começamos na primavera e já estamos quase entrando no verão. Então estamos com 27 graus. A gente vê que tá quase tudo normal, porque quem conhece muito bem a França ali, para você ir até o Arco do Triunfo, é quase impossível atravessar essa roda aí, né, Luciano? E a gente vê que tem muito carro aí, é bem difícil você conseguir chegar até ali a base do Arco do Triunfo, né? Vendo que a normalidade está voltando à França, pelo visto. Como? Eu não escutei muito bem a pergunta. É muito difícil chegar até a base ali do Arco do Triunfo, né? Por conta do movimento que tem aí. Então tá tendo muito movimento de carro aí em volta do Arco do Triunfo. Isso, está tendo movimento de carro, como eu expliquei, porque tem a maioria das empresas continuaram em teletrabalho, home office. Então, as pessoas estão trabalhando de casa. Aqui não podia trabalhar de casa, estão saindo. Mas, como eu falei, para entrar aqui na capital precisa de autorização de 6h30 até 9h30 e de 5h30 até 7h30. Precisa de autorização para poder estar circulando aqui. Se não, fora desses horários, estão abertos, entendeu? E como vocês podem ver, não tem muito carro, também não tem muito turista. Estão aqui. A gente está perdendo com uma dificuldade de contato aí com o Luciano. Luciano, se você estiver ouvindo a gente aí, obrigada pela participação. Foi ótimo. Presenteou a gente com essas imagens lindas da França, né? Obrigadão, Luciano. Tudo de bom para você. Gente, em instantes, madrugada de tiroteio no Morro do Cruzamento em Vitória. O corpo de um homem foi encontrado embaixo de um carro. Droga sintética vendida pelos Correios. A polícia apreendeu o material. Guarda Municipal de Viana se prepara para entrar em ação. O TN1 acompanhou o treinamento do grupo. Nós voltamos já já. Teve apreensão de drogas sintéticas no norte do estado. Os comprimidos eram comercializados pelos Correios. Os agentes da área de segurança dos Correios de Jaguaré perceberam algo estranho em um dos pacotes e acionaram a Polícia Federal. Os investigadores montaram campana em frente ao endereço da encomenda e, no momento da entrega, prenderam um homem em flagrante. 50 comprimidos de êxtase e uma substância conhecida como MD foram apreendidas. O morador foi levado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Os responsáveis pelo envio da droga agora estão sendo procurados. Gente, a Guarda Municipal de Viana está fazendo um treinamento do grupo de 30 alunos que já está no processo final. A expectativa é que os agentes já comecem a atuar nas ruas da cidade a partir de julho. 30 alunos que estão se preparando para formarem a Guarda Municipal de Viana participaram do treinamento de tiro nesta terça-feira. Eles atuarão na organização do trânsito e principalmente na segurança da cidade. A cidade vive um momento novo de desenvolvimento e crescimento e a Guarda vem auxiliar nesse momento da cidade, né, de dar segurança à população, segurança ao empresariado. Então ela é de uma importância muito grande para a nossa cidade. Durante o curso, além das aulas de tiro, os alunos aprenderam a usar spray de pimenta e armas de choque. A formação dos futuros agentes da cidade de Viana está sendo realizada por instrutores da Guarda Municipal de Vitória. Eles tiveram em torno de 900 horas aula, e aí tanto na questão da segurança pública quanto na questão do trânsito, fiscalização e operações de trânsito. E agora estão no estágio final, foram 800 tiros aproximadamente para cada um, 800 disparos em 3 tipos de armas, pistola, revólver e carabina calibre 12. Então, assim, o agente formado agora para a Guarda Municipal de Viana é um agente muito bem formado e a gente acredita que eles vão fazer muito bem feito o trabalho deles lá. O treinamento, que está na reta final, começou em novembro do ano passado. Até o dia 10 de junho, data prevista para a conclusão do curso, serão completados 8 meses de formação.
A partir do mês de julho, a primeira Guarda Municipal de Viana já estará atuando nas ruas da cidade. A Guarda vai auxiliar a Polícia Militar no combate à criminalidade, na segurança da cidade, na segurança do comércio, do patrimônio público e na segurança da população em geral. Então a expectativa é muito grande de todos nós para que a Guarda passe a atuar a partir do mês de julho e possa atender a toda a sociedade de Viana. O secretário de Segurança Municipal de Vitória destaca a importância do intercâmbio entre os agentes e também a necessidade de pensar segurança pública de forma coordenada em toda a Grande Vitória. Além de tudo, da solidariedade dos municípios, que eu acho que isso fica bem claro no município de Vitória, apoiar o município de Viana na formação de sua guarda, isso também cria entre os próprios agentes uma irmandade das guardas municipais. Né? É um colega de Viana, ele sabe que o colega dele de Vitória, ele fez o treinamento com ele, isso cria uma irmandade, que é o que a gente precisa. A gente precisa de ter integração, de ter esse espírito de solidariedade. Então, eu acho que é algo a mais ainda que a gente vê dessa interação entre as guardas municipais na Grande Vitória. Outros 20 agentes podem ser convocados para aumentarem o efetivo da guarda no próximo ano. Então, a previsão de atuação dos agentes da Guarda de Viana é julho desse ano. Madrugada de tiroteio intenso no Morro do Cruzamento, em Vitória. A polícia foi acionada e encontrou o corpo de um homem embaixo de um veículo. Hoje de manhã, a surpresa da população. Entre as pedras estava o corpo de uma mulher. As duas vítimas seriam olheiras do tráfico na região. As munições de diversos calibres ficaram espalhadas pela rua. Foi nesse local, no Morro do Cruzamento, que a madrugada foi de pânico. Por volta das 4 horas, moradores ouviram um intenso tiroteio por pelo menos 30 minutos. A polícia foi acionada e quando os militares chegaram ao local, encontraram o corpo de um homem de cerca de 40 anos embaixo de um veículo. Ao lado dele, cápsulas, munições e um radiocomunicador. Quando amanheceu, moradores encontraram o corpo de outra vítima do tiroteio, uma mulher de cerca de 30 anos. Estava caída entre uma pedra e a parede de uma casa. A população acredita que as duas vítimas desse tiroteio eram marido e mulher e atuavam como olheiros do tráfico. O caso já está sendo investigado. Denúncias sobre os autores do crime podem ser feitas pelo 181. E agora vamos para o nosso giro com capixabas pelo mundo, com a Daniele Souza, que está nos Estados Unidos. Bom, nós já falamos com o pessoal que está em Portugal, na França e agora com a Dani que está lá nos Estados Unidos. Ô Dani, como é que está a situação por aí? Lá na Europa já está tendo uma flexibilização, mas e aí? Ainda está fechado? Como é que está a situação aí no isolamento? Bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruninha. Aqui a situação continua a mesma, lockdown, a única coisa que funciona, que não paga em momento nenhum serviços essenciais, hospitais eles pedem para somente em caso de extrema necessidade, os supermercados, a entrada agora é controlada com a saída do público, fica um funcionário na porta, a limitação de espaço é de 2 metros para cada pessoa, e aí sai 2, entra 2, sai 2, entra 2. Os testes de coronavírus são feitos em drive-thru e tá difícil, mas as pessoas aqui, eles têm muito senso e conforme as limitações que a gente tem, a gente vai acabando se adaptando. Ô Dani, como é que está a fiscalização desse lockdown? Os policiais estão na rua orientando as pessoas que insistem em sair? A população tem respeitado isso aí? Sim, Bruninha, a população tem respeitado porque foi imposto para a gente, o governador impôs uma lei agora, onde que é proibido, extremamente proibido, a entrada em locais públicos e na rua também, né? Você andar na rua sem máscara, a multa é de $300 para quem for pego andando na rua ou em estabelecimentos que muitas vezes você não entra, a primeira coisa que eles fazem é pedir
Se você estiver sem máscara, eu pedi para você colocar a máscara, senão você não entra. E a multa, né? Doeu no bolso, dói qualquer um. E a questão do trabalho, Dani, como é que está sendo aí? Somente serviços essenciais. Muitas companhias estão funcionando, mas o governador falou que muita coisa voltaria a funcionar agora a partir do dia 28 de março. É nossa esperança de começar, porque a situação está começando a ficar precária. E os serviços essenciais não pararam em momento nenhum, mas quem trabalha com limpezas de casa, house cleaning, né? E em questão da construção civil, muitas obras foram paradas porque os locais são muito fechados. E em questão de limpeza de casas, principalmente quem tem uma idade mais avançada, todos os serviços foram cancelados. Tá certo, Dani. Muito obrigada pela participação aqui no TN1. Prazer falar com você novamente, viu? Julinha, deixa eu mandar só um beijo para o meu sogro e para minha sogra, para os meus amigos e para minha mãe e para os meus irmãos. Obrigado, Dani. Beijo para você. A gente sempre se emociona falar aqui, tá? Beijo. Isso aí, gente. Vamos ver o que foi destaque no jornal A Tribuna de hoje? Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quarta-feira, 27 de maio. 210 mil vagas em concursos previstas até o final de 2021. Na foto principal, dança do espelho contra o baixo astral. Aprovada a lei que obriga desconto em mensalidade escolar durante a pandemia. Mecânico morre de Covid 29 dias após a mulher. 5.840 vão fazer teste de graça para coronavírus. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, chance de estreitar laços com filhos. Nota do Enem vai servir para curso à distância. E prejuízo de 200 mil em golpe pela internet. E teve blitz do bem na Serra, hein? Mais uma ação para combater o coronavírus. Os moradores medem a temperatura, verificam se está tudo bem e ainda recebem kits de limpeza. Devidamente paramentados, profissionais de saúde abordavam moradores e motoristas que passavam pela avenida principal de Vila Nova de Colares, na Serra. A ação da prefeitura foi batizada como Blitz do Bem, que tem como essência a conscientização. A existência dessa Blitz é justamente estar mais próximo à comunidade, é estar abordando as pessoas nas comunidades aqui em Vila Nova de Colares e Fiel Rosa, são bastante populosos, né? E trazer sempre medidas orientativas. Nós temos aqui a distribuição dos kits de higiene, são kits com água sanitária, com sabão de coco, sabonete, máscaras e principalmente o panfleto informativo. Além dos profissionais da saúde, a ação conta com agentes de trânsito e também da Guarda Municipal. Está rolando aferição de temperatura e distribuição de kits de limpeza, já que a região tem moradores em vulnerabilidade social. A Blitz do Bem acontece até a próxima sexta-feira aqui em Vila Nova de Colares e no bairro vizinho, Fiel Rosa. A escolha destas duas regiões tem a ver com o número de habitantes e também com o número de casos de coronavírus. Alguns dos critérios que nós levamos, um é a população dos bairros, outra é a quantidade de pessoas que nós temos visto que não estão utilizando máscara nas vias públicas, esse é um fator muito importante para nós. A questão também da quantidade de pessoas positivas para o Covid. Então nós estamos focados, né, essa é apenas mais uma das várias ações do município em prol de promover a saúde da população. Em meio à ação, conhecemos a Merielle, que pediu para que aferissem a temperatura dela. É cuidado que fala? Sim, e também consciência. Preocupação, porque a gente tem que se cuidar, né? Eu tenho um bebê em casa ainda. Quando eu cuido de mim, eu cuido da minha família, né? Das minhas filhas, da minha vizinha, da minha amiga. Cuidado é amor, né, gente? Lembrando que a Blitz do Bem acontece até sexta-feira em Vila Nova de Colares e Fiel Rosa, na Serra. Eu sou piscineiro, meu nome é Abel, tenho um certificado, tenho um referência, limpo piscina. Se precisar de mim, meu telefone é 999 05 40 32.
fica a dica aí, né? A gente não tá podendo ir à praia, mas quem tem piscina em casa, para mantê-la bem limpinha, né? Curte ali em casa mesmo. Adoro piscina. Muito bom, né? Nossa Senhora. Também adoro. Piscina limpinha, né? Tudo de bom. Poxa vida. 99905-4032, um piscineiro para sua casa. Quem tem uma piscininha aí, 99905-4032. É isso aí, tem um recado do Sebrae para vocês. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Cestas do Bem é o projeto criado por um grupo de amigas para ajudar ao próximo. A ideia veio junto com a pandemia, quando as meninas perceberam que muitas pessoas estavam passando por dificuldades. As amigas decidiram, então, arrecadar dinheiro e comprar alimentos para montar cestas básicas, tudo de forma bem transparente. Até agora, mais de 300 famílias foram ajudadas. Um grupo de amigas e um objetivo: ajudar o próximo. Yara, Rossana, Carla e Gisele. Juntas, elas formam a Corrente do Bem. A missão é arrecadar e distribuir cestas básicas. A iniciativa nasceu há 2 meses. Até agora, foram doadas 320 cestas em 6 bairros da Grande Vitória. Vitória, Cariacica, Viana, Guarapari, Serra. Por enquanto, a gente está na Grande Vitória, né, na região metropolitana, até porque a gente, nesse momento de pandemia, fica difícil a gente se deslocar tanto. A gente tem que se preocupar também com a nossa saúde e com a saúde das pessoas até onde a gente vai, né? E elas vão nos locais corretos. Isso porque primeiro elas estudam os bairros, a necessidade das comunidades, conversam com as lideranças comunitárias e dão ajuda direcionada. Nós sempre buscamos bairros em extrema pobreza e aí nós fazemos contato com os líderes comunitários, pessoas que têm certa influência na região para que nós possamos ter acesso e entendermos a demanda daquele local. Com isso em mãos, nós temos uma lista prévia das famílias que serão atendidas e daí nós levamos as doações das cestas básicas. E quanto mais gente ajudando, melhor. As redes sociais do grupo estão bombando. É lá, inclusive, que elas pedem ajuda e fazem novos contatos. As pessoas elas estão se envolvendo, elas querem fazer o bem, elas têm nos procurado porque querem se doar de alguma forma, né? Seja com um trabalho ativo, seja doando em forma de alimento ou em verba, em dinheiro. Um trabalho gratificante e de grandes resultados. A gente já distribuiu cerca de 320 cestas básicas, mais kits de higiene, para mais ou menos 6 bairros. Cada bairro mais ou menos 50 cestas, em torno de 50 cestas. Está todo mundo abraçando a ideia mesmo e aí a gente consegue mais. A gente espera realmente que isso não seja só em um momento de pandemia, mas que essa solidariedade continue e que as pessoas consigam entender o mundo de uma forma como um coletivo mesmo, que é para a gente poder ajudar sempre o próximo e melhorar o nosso país que tanto precisa, né? Na verdade, nós doamos primeiro o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado com o próximo. Tem, inclusive, nos feito muito bem, nos tornado seres humanos melhores. E olhar o próximo é, sem dúvida, o maior retorno que nós temos. Que legal, né, gente? Muito bacana a atitude dessas amigas. E para ajudar, acesse @cestas.dobem no Instagram. cestas.dobem lá no Instagram, @cestas.dobem. Existem vários Instagrams com Cestas do Bem, mas o daqui do Espírito Santo é @cestas.dobem. É isso aí. O jornal tá terminando? Tá terminando, mas a gente tem um feliz aniversário aqui, ó. Nosso amigo acabou de mandar uma mensagem, ó. Nosso amigo aqui não mandou o nome, mas ele tá fazendo aniversário hoje, né? E a filha dele mandou mensagem aqui pra gente. José Paixão, ó, acabou. José Paixão, seu José Paixão. Seu José. Tá fazendo aniversário. Parabéns, seu Feliz José aniversário Paixão. pro senhor. Manda um pedaço dessa torta pra gente. Nossa, torta um bolo aqui com salgado, bem docinho. Que beleza, Que delícia. Parabéns, seu José. Gente, beijão. O jornal tá terminando. Fiquem com Deus, se cuidem. Boa quarta. Beijo, pessoal. Até amanhã, 15 para meio-dia, tá?